Olá, colegas servidores, estamos retornando nesse ano de 2026, depois de algum descanso merecido por parte do Dr. Sávio, o nosso técnico Ronaldo, aí, que sempre está conosco também. E a gente também esteve folgando um pouquinho. Estamos iniciando mais um programa, o primeiro desse ano, Simussar em Ação. Dr. Sávio conosco, como já disse. Seja bem-vindo, Dr. Sávio. Obrigado. Ronaldo também, seja bem-vindo aí conosco mais uma vez e que tenhamos um 2026 aí repleto de trabalho bom aí, podendo trabalhar junto com cada um de vocês aí para nós estarmos levando para os nossos servidores as melhores informações e fazendo alguns esclarecimentos importantes, principalmente aquilo que a gente tem trazido, que é da área jurídica, onde o Dr. Sávio sempre está conosco aqui, passando essas informações para que os colegas possam, então, estar sabendo o que está acontecendo. E nos próximos dias, já deixo o aviso aqui para os colegas, teremos uma Assembleia Geral ordinária. É aquela que é prevista no nosso estatuto, que dentro do primeiro trimestre do ano, nós temos que fazer a prestação de contas. Então, nós estaremos chamando, nos próximos dias estamos construindo a data ainda, e aí a gente vai estar, então, informando os colegas da data e todos estarão sendo convocados para a construção. E também teremos as deliberações para as negociações com a Unimed, que a gente está conversando via ofícios, deixando tudo às claras, mas num momento desses a gente tem que fazer os fechamentos e para isso nós precisamos da aprovação da Assembleia. Também é importante ressaltar que houve atraso nas obras da reforma do salão em função de algumas irregularidades, vamos dizer assim, documentais, que nós tivemos que fazer as correções e agora está tudo ok. Em poucos dias a gente então está conseguindo a liberação junto à Prefeitura Municipal para iniciar as obras. Então pedimos paciência aos colegas e nós então não atrasamos por negligência, mas sim porque houve algumas inconsistências na documentação, melhor dizendo assim, e essas inconsistências elas foram sanadas e agora os engenheiros estão encaminhando junto à Prefeitura tudo o que for necessário para que a gente tenha uma obra tranquila e dentro da segurança exigida por lei. Dr. Sávio, seja bem-vindo novamente aí conosco. Muito se fala na Lei 226, que é a lei do descongela. Muitos questionamentos nós tivemos ao longo dessas semanas, quando ela foi aprovada, quando ela foi sancionada, dia 12 de janeiro. Várias interpretações, nós também tivemos muitas dúvidas, corremos atrás de saná-las, ver o que juridicamente ela passa para nós, quais as seguranças que nós temos e como a gente vai estar agindo nos próximos dias aí para que o servidor tenha garantido esse direito. Primeiro, dizer aos colegas servidores que a Lei 226 ela altera a Lei 173 de 2020, que congelava 583 dias de trabalho. Esses 583 dias não contaram para efeitos de ganhos temporais, tipo triênio, nós aqui temos o 10% e os 15%. Então, esses 583 dias não foram contabilizados para essas finalidades. E agora, a Lei 226 vem e altera alguns artigos, alguns incisos da 173. E como vai ficar a partir de agora, doutor Sávio? Esta é uma situação aí desde a Lei 173, lá, Lei Complementar 173, causou muita indignação e muita revolta, né, por parte dos servidores públicos em geral, né, uma vez que uma lei emitida pela União acabou gerando um efeito cascata, né, em todos os entes, mesmo que a Constituição Federal fale que cada ente, né, teria autonomia e tem autonomia para regular a questão do seu funcionalismo. Então, desde o início, essa situação foi muito questionada, né? Me lembro que teve ações no STF, e no primeiro momento houve confirmação, e agora, nos último ano, principalmente, a gente já via algumas decisões judiciais reconhecendo esse período também. Então, eu acho que a lei ela veio um pouco nessa pressão, né, que a sociedade estava fazendo através do judiciário, porque
para mim, desde o início, era algo que tinha nascido errado e, de certa forma, ia dar problema em algum momento, né, Jonas? E de fato, né, foi o que a lei buscou fazer nesse momento. Tentar corrigir um pouco essa situação, porque eu vejo que o que houve aqui deveria, que nem eu comentei contigo, ela deveria ser de caráter quase que indenizatório, né, esses valores, porque foi um constrangimento, né, a que foram submetidos os servidores. E a partir dessa lei, a gente tem a possibilidade de reverter esse quadro, né, instaurado então em 2020. Essa leitura, né, por ser algo recente também, embora de grande expectativa, a gente precisou e precisa aprofundar ela um pouco mais. Dentro do que a gente analisou e também a partir de entendimento de outras instituições e órgãos, a gente via a possibilidade de uma implantação automática, né, da questão do tempo para fins de desde já, então, ou seja, 13 de janeiro, se restabelecer o pagamento dessas garantias e direitos que nem tu falou. Ou seja, aquilo que a prefeitura tinha entendido no início, quando ela repôs os dias para os servidores, depois acabou voltando atrás, é o que deveria ter sido mantido, né? Isso, o que tu, né, tinha direito à aquisição e que foi desconsiderado em função desses 583 dias, ela, né, na nossa visão da lei, ela deveria ser implementada, então, tendo como marco, num primeiro momento, 13 de janeiro, que foi a data da aprovação da lei. Podemos dividir a lei em duas partes, a 226, a lei complementar 226, né, doutor Sávio? A primeira que insere o artigo 8º-A, que fala sobre aquilo que era de direito retroativo, onde ela é muito claro nesse ponto, ele fala de que os valores retroativos devido à lei 173 podem ser pagos desde que o município faça uma lei própria ou o Estado faça uma lei própria. Isso está correto? É toda uma... Eu vejo assim, como eu disse, essa 173, ela desconsiderou uma questão constitucional que era essa hierarquia existente entre os poderes, né, ou os entes, no caso, onde cada um cabe regulamentar a questão funcional, salarial, funções de seus servidores. Então, eu vejo que a lei ela trouxe um pouco agora essa consideração, porque ela não, digamos assim, ela não subtraiu a competência, né, dos órgãos para fins de regulamentar essa situação. Mas a gente tem também a possibilidade de, havendo interesse, por ter uma lei federal determinando essa situação, poderia até mesmo ser resolvido de forma administrativa, né, pelo gestor, sem essa questão de lei, mas penso que por uma questão de segurança, muitas vezes, do gestor, a tendência é que precise ser feita uma lei municipal que estabeleça justamente esse pagamento retroativo, que seria anterior a 12 de janeiro de 2026. Isso muito claro. Isso se refere ao pagamento retroativo, que é a inserção do artigo 8º-A na Lei 173. Que na Lei 223 é o artigo 2º, né, que ele insere esse artigo 8º-A e fala dos valores retroativos devido ao congelamento de 583 dias. Nós temos também nessa lei, então por isso que eu falei, nós vamos dividir em duas. Nós temos essa na Lei 226, na Lei Complementar 226, o artigo 3º, que ele revoga o inciso 9º do artigo 8º da 173. E é lá que previa o congelamento dos 583 dias. E nesse ponto, doutor Sávio, como esse inciso que congelou esses 583 dias deixa de existir, devido a
revogação a partir da Lei 226, que entrou em vigor dia 13/1, automaticamente deveria ser reconsiderado esses dias e começar a se pagar os triênios, os 10% ou os 15%, conforme cada servidor tem os seus direitos, a partir do dia 13 de janeiro. Isso, o entendimento que a gente tem é esse aí, né? Porque como a lei revogou esse inciso da 173, que justamente era o que proibia, vamos dizer assim, essa contagem, né, para fim dessas vantagens, então ele deixa de existir no mundo jurídico, né, esse inciso, e, por sua vez, restabelece, né, a rotina do servidor com relação à contagem desse tempo. Então, dentro disso, não havendo mais esse obstáculo para essa contagem, sumindo ele, né, da questão do mundo jurídico, deveria se implementar, então a gente acredita que vai ser feito a partir da próxima folha de pagamento, então, esse triênio, né? Um exemplo que a gente poderia dizer, assim, dentro do que a gente vem entendendo, era se tu teria um triênio que venceria em julho de 2025, por exemplo. A partir de 13 de janeiro, tu ganharia, então, o pagamento desse triênio, que deveria ter sido pago em julho, tu começará a receber ele desde já. Sendo que o atrasado de julho até 12 de janeiro entraria nessa questão da lei, que seria os pagamentos retroativos. Que deve ser feito, segundo o que a gente tem entendimento, uma lei municipal. Claro que nós, quanto sindicato, nós vamos estar buscando sentar com a administração pública, ver qual seria a melhor opção, a melhor condição também para o ente, para que seja pago o retroativo, visto que abriu essa possibilidade e deixa nas mãos do prefeito a decisão de pagar ou não. Como nós vemos no município, virou um canteiro de obras, por várias razões. Esse dinheiro que deixou de ser pago para os servidores, que por direito é do servidor, ele tem que voltar para as mãos do servidor. Isso é muito importante a gente também estar observando, porque o dinheiro tá no caixa da prefeitura, foi pago ou foi feito alguma obra, alguma coisa com esse dinheiro, mas agora ele precisa ser construída uma alternativa para retornar para o seu servidor. Cada um vai ter um cálculo específico e que nós vamos ter que estar lutando de forma administrativa, negociando com a administração municipal, e é isso que nós queremos buscar, uma negociação com a administração municipal para que seja implementado, então, o pagamento retroativo. O pagamento dos triênios, como o doutor Sávio mencionou agora, então isso deve ser pago, a gente entende dessa forma, e muitos pareceres jurídicos já estão também convergindo para aquilo que a gente pensa, de que deve ser implementado a partir do dia 13. É direito do servidor estar recebendo isso a partir do dia 13. E, claro, compreendemos toda a preocupação da administração municipal, que quer garantias jurídicas ali, análise dentro do seu jurídico e das suas equipes. É interessante, temos que respeitar, então, mas não podemos aceitar que esse direito seja suprimido. A partir do mês de fevereiro, na folha de fevereiro, lá no final de fevereiro, nós temos que estar recebendo esses valores. Caso isso não ocorra, a gente vai estar tomando as medidas que são necessárias para garantir esse direito. Uma ressalva também tem que fazer que o olhar, no primeiro momento, logicamente, é para o servidor que está em atividade, né? Mas essa questão da lei, essa desconsideração dos 583 dias, vai impactar também naquelas pessoas que se aposentaram nesse período, né? Porque muitas tinham esse direito consolidado e, em função da existência dessa nova lei, ela terá que gerar uma revisão nas aposentadorias desses servidores, né? O que a gente é interessante também de pensar nesse momento, que é uma coisa muito nova, né, Jonas? E
num primeiro momento, a gente vê essa viabilidade da aplicação da lei, mas a gente sabe que sempre tem entendimentos contrários, né, e eventualmente podem surgir algumas contestação, né, a essa questão da lei. Mas dentro disso a ideia é a gente ir monitorando essa situação toda e, na medida do possível, o sindicato também estará levando esclarecimento para deixar todo mundo aí dentro de uma segurança e uma tranquilidade para compreender essa situação e os seus desdobramentos. Uma coisa importante, eu acho, tudo que o senhor falou, mas agora me chamou a atenção, é a questão da divisão de grupos dos servidores também. Nós temos os ativos da Prefeitura, da Câmara e do Previ Rosa. São 3 grupos diferentes, mas esses 3 estão encaixados dentro da 226. E nós temos os servidores da saúde, que já foram contemplados com a 191 lá em 2022 e não tiveram esse tempo congelado. Mas eles têm um retroativo também, né? Ficou um saldo retroativo de 2020 a 2022. Isso também estará. A gente também tem que fazer uma análise, daí essa análise é um pouquinho mais criteriosa também, porque eles estão encaixados ali na 191, tudo isso vai ser aos poucos sendo esclarecidos como isso vai ficar. E também os nossos servidores aposentados, ou aqueles que se aposentaram desde 2020 até agora, até dia 12 de janeiro, então possivelmente vai ter que ser feito um recálculo nas suas aposentadorias e eles também terão que ser encaixados aqueles valores, aqueles percentuais, se acaso eles não têm aguardado para vencer, por exemplo, o treino tinha vencido, ele aguardou um período a mais, ficou trabalhando, esperou o treino vencer. E aí talvez esse não tenha a necessidade de recálculo, mas os outros que acabaram optando por se aposentar mesmo na época, entre aspas, aqui perdendo um triênio ou os 15% ou os 10%, esses vão ter então todo um recálculo. Mas isso tudo ao longo dos dias a gente vai estar debatendo aqui, esclarecendo para os colegas servidores como vai ser tomados os melhores caminhos. Mas o sindicato administrativamente já está tomando suas posições, está encaminhando a administração municipal e também estamos exigindo o cumprimento do artigo 3º da Lei 226, onde é a implementação imediata dos 583 dias. Dr. Sávio, mais alguma consideração? Acompanhar aí as informações via sindicato, né? Porque a gente também não podemos também, às vezes, querer resolver a situação de forma imediata, embora esse longo tempo que já tenha passado, tivemos um avanço com a lei e vamos acreditar que tudo vai ser restabelecido no menor tempo possível. Isso, e também agradecer aos nossos colegas servidores que nos mandam bastante informações também, quando eles estão nos meios de comunicação, envolvidos aí nas redes sociais, eles nos mandam alguns pareceres, a gente vai, analisa, passa para o Dr. Sávio, passa para o Dr. Sérgio também, que faz parte conosco, ou passa até às vezes para outros órgãos, tipo a FEMERGS, que é um órgão maior, que é a nossa federação também, para essas análises aí, e isso é muito importante, a gente estar conectados aí, para que nós possamos juntos construir alternativas e lutar pelos nossos direitos. Dr. Sávio, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, um abraço a todos. Ronaldo, mais uma vez também muito obrigado. E agradecer a cada um dos servidores aí, um forte abraço, uma boa semana que se inicia.